25 de janeiro de 2015, o usuário do Reddit Disco Godfather 6922 fez um post no subreddit de Salt Lake Cidade que começaria uma das maiores conspirações da história da plataforma. A postagem apresenta uma imagem de um edifício misterioso verde brilhante com pouco ou nenhum contexto, só identificando vários sinais que leem tempo divertido. O cuidado das crianças sugere que o prédio pode ter sido uma creche, ou pelo menos fingir ter um ano. O título da postagem leu o que está relacionado com este lugar. Viveu do outro lado da rua por 5 anos. Nunca vi uma criança lá à primeira vista, e creche abandonada não parece tão interessante. Mas alguma coisa deste edifício pareceu desaparecida. Há detalhes que não são completamente somados. A tinta externa com um aparente fresco com sinais antigos desgastados e a janela estranhamente colocada que parece estar abarcada de dentro. Esses elementos estranhos chamaram a atenção das pessoas, e logo o post tinha sido viral na internet. Então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Alguns dias depois, o padrinho da discoteca visitou o prédio novamente e descreveu o que viu em um comentário. Então, voltei daquele lugar e encontrei algo coberto por uma lona camuflada atrás. Então vi um homem mexicano sair, pegar algo e voltar para dentro. No início do dia, fui lá e vi um tipo de pizza tentando entregar uma pizza para o lugar. Ele bateu e bateu e ninguém veio à porta. Ele saiu e eu estava prestes a ir até notar que as crianças andaram até a porta e tentaram entrar. Finalmente, uma velha senhora mexicana abriu a porta e os deixou. Nos 5 anos de morar aqui, nunca vi uma pessoa entrar ou sair. Então, em um dia, vi 4 pessoas. Estranho. Embora algumas pessoas brinquem sobre o prédio como a base operacional de Walter White, que está danificando o popular programa de TV, outras levaram as coisas mais a sério. Para eles, esta creche parece um fundo de lavagem de dinheiro, ou algo sinistro como uma operação de colheita de órgãos. Uma pessoa também apontou o momento conveniente do padrinho da discoteca. Depois que as 2 crianças foram virais, eles viram que ainda podem ser frites de drogas. Mas talvez, devido à atenção adicional que recebeu, eles trazem alguns de seus filhos para tornar o lugar mais convincente. Antes que o padrinho da discoteca e a internet encontrassem respostas, um usuário do Reddit chamado Morty Sheep os aconselhou a parar de procurar o lugar. Naturalmente, as pessoas queriam saber quem era esse tipo. Quando os redditors começaram a pesquisar sobre o navio da morte, para entender seus avisos ominosos, fizeram descobertas interessantes. O navio da morte era um linguista aposentado da Força Aérea, fluente em 8 idiomas e que esteve na Área 51 por algum tempo. Se essas credenciais fossem verdadeiras, poderia ser que este edifício misterioso fosse filiado a uma das 3 organizações de letra como o DOD-FB e a CIA. Se o navio da morte soubesse, explicaria seu aviso ao padrinho da discoteca para recuar. As coisas ficaram mais assustadoras após o comentário do navio da morte. O padrinho da discoteca começou a receber ameaças de outros usuários. Exclua seus posts e comentários e pare de fazer perguntas. Primeiro e último aviso, sabemos quem você é. Se precisar continuar sua pesquisa, tente descobrir o que está procurando. Não diga que eu não te avisei. Coisas como estas são sempre administradas por pessoas perigosas. As coisas ficaram ainda mais alarmantes quando as pessoas encontraram uma ligação entre a creche e um container de transporte da China. Isso levou muitos a acreditar que essa creche poderia estar envolvida no tráfico de pessoas, apontando que o peso não condiz com itens plásticos leves. Felizmente, todas essas teorias perturbadoras foram desmascaradas como simples conspirações. O Departamento de Saúde de Utah possui registros oficiais que indicam que a creche funciona normalmente proporcionando momentos divertidos para as crianças. Um comentário recente do usuário do Reddit Baby Lágrimas também confirmou isso com uma história pessoal que leve. Eu sei que este post é velho, mas meu pai foi lá quando criança. Ela é gerenciada por uma senhora mais velha e bondosa. Meu pai explicou que é um refúgio seguro para crianças que precisam ser protegidas de certos parentes perigosos. Por isso as janelas são semi-cobertas com cortinas e desenhos, também por segurança. Por isso há poucas crianças lá dentro. Moro ao lado e recentemente pintaram o prédio de verde brilhante com janelas amarelas. No inverno, há bonecos de neve fofos no parque infantil. Olhando para a história da creche, aconteceu que foi originalmente criada em 1973 e que era muito mais animada no dia. No entanto, depois de ser comprado por um homem chamado Richard Yocum após 2006, a creche não foi cuidada adequadamente, com várias queixas de problemas como bebês deixados fora sem supervisão, gritar com crianças e instalações sanitárias inadequadas. Finalmente, o negócio começou a falhar, mas Richard continuou a operar a creche e entregou a sua mãe apenas para que ela tivesse algo a fazer em seus anos de idade. Quanto aos avisos hominidos de Morty Sheep e outros, eles eram apenas trolls aproveitando a oportunidade de assediar o padrinho da discoteca e transformar isso em algo maior do que apenas um prédio assustador. Em 15 de maio de 2023, Richard faleceu aos 79 anos.
Na época divertida do edifício de assistência infantil que ainda está presente hoje, este legado agora é reduzido a uma nota de rodapé peculiar na internet, onde os fãs do mistério se vestiram como uma creche para o Halloween e terminaram com o que, em retrospectiva, era uma saga completamente exagerada. 7 de janeiro de 2018, o usuário do Reddit Bakken320 publicou um post no Beaverton, ou subreddit, descrevendo um fenômeno bizarro. Se você estiver perto da cresta de progresso, o post leia TuneIn para 96.7. Isso está acontecendo estranho. Sentado no carro com amigos sintonizados em 96,7, estou ouvindo sons repetitivos e estranhos, com pessoas aleatórias falando ou dizendo coisas aleatórias. Os sons variam entre graves e agudos, com frequências estranhas interrompendo outras. Alguém, por favor, explique isso. Embora outros inicialmente o rejeitassem como nada mais do que duas estações de rádio dominantes tocando uma sobre a outra, eles rapidamente mudaram de ideia depois de ouvir a transmissão estranha. O autor Jimmy Saltz também fez um post muito semelhante no subreddit de Beaverton. Isso essencialmente eliminou a possibilidade de o problema estar ligado ao rádio do carro de Bat-Yan. Com o tempo, mais e mais relatos desses ruídos estranhos começaram a aparecer, todos girando em torno de 96,7 FM. Se esses barulhos fossem apenas isso, a maioria das pessoas consideraria como um simples defeito na transmissão e seguiria com suas rotinas diárias. No entanto, o mais assombrante desses barulhos é que eles mudam continuamente. Eles ciclaram entre o ruído branco, há ruídos que se parecem com um ventilador muito barulhento, misturados com passagens do mais perturbador discurso de Martin Luther King Jr., John F. Kennedy e transmissões da Apollo 11. Aproximando-se da 60ª marca da missão Apollo 11. Ter 60 segundos e batendo o passado ter menos? 60. Eu também encontrei relatórios desses ruídos estranhos que remontam a 2017, e um post feito por uma conta Reddit agora excluída realmente se destacou. Há rumores de que eu gravei algum número, e a estação registrou isso na rádio 1617 FM por volta das 18h30. A estação de rádio não está oficialmente listada. Ele continuou nesse padrão por vários minutos e apenas tocou algum tom de ruído branco por horas e horas sem chamar da estação. Esta estação é uma estação de rocha desaparecida que nunca ouvi falar. No dia seguinte, eles tocaram discursos MLK e algo que talvez possa ser chamado de música ambiental, tons lentos e tom de ronco. Nada que ele toca é reconhecido por Shazam. Bem-vindo qualquer entrada. A pessoa que fez este post também ligou a um vídeo que gravaram e certamente o ruído corresponde aos ruídos ouvidos em 321 anos depois. Pelo que eu sabia, os relatos desses sons estranhos continuaram até junho de 2018, mas desapareceram tão subitamente quanto surgiram. Este prolongado ano e meio longa linha de tempo desses ruídos realmente negam a possibilidade de que este sequestrar algum troll à frequência, porque durante um período tão longo em uma das pessoas que trabalham para a estação 96.7 FM deve ter notado o hacking e corrigido o problema. Então, se esses ruídos não são causados por uma transmissão defeituosa ou um hacking, então o que são eles? A única pessoa que pode provar essas respostas é aqueles que possuem e operam a estação. Depois de passar por uma das gravações desses ruídos, podemos ouvir um sinal de chamada distorcido de Kizryup. A procura deste sinal de chamada no aviso público da FCC a partir de agosto de 2018 revela que esta estação é licenciada para a Aliança Comunitária de Inquilinos, uma organização sem fins lucrativos, que visa ajudar os inquilinos a conhecer seus direitos. No entanto, essa revelação apresentou mais perguntas do que respondeu. O que uma organização sem fins lucrativos focada na defesa dos inquilinos tem a ver com ruídos estranhos e inexplicáveis no rádio? A chegada à Aliança Comunitária de Inquilinos foi recebida com uma negação total de ter qualquer conhecimento de interferência com sua estação. Isso deixa apenas uma possibilidade sobre a mesa, que esses barulhos sejam deliberadamente transmitidos pela Aliança Comunitária de Inquilinos. Quanto ao porquê eles fazem isso, a resposta é simples para atender. Pense nisso desta maneira. Você está dirigindo pela estrada e quer ver o que está no rádio. Você entregou a estação de rádio para encontrar algo que gosta e de repente ouviu um barulho assustador.
Você não está curioso de ver a estação mais tarde para ver o que está acontecendo? Como a explicação diz, eles provavelmente estavam transmitindo esses barulhos em horas fora para criar curiosidade em torno de sua estação, que de outra forma cobriram conversações chatas sobre os direitos dos inquilinos. As pessoas mencionaram essa possibilidade desde 2018, quando esses barulhos se tornaram populares pela primeira vez. Embora a Aliança Comunitária de Inquilinos não tenha confessado, as pessoas estão 100% certas de que eles criaram essa farsa para obter atenção deliberadamente. No entanto, 96.7 FM foi substituído por uma estação de rap. No dia 1 de maio de 2016, o usuário da rede Sparta 213 pediu ajuda para encontrar um jogo semelhante ao de Colheita Moon, que é um jogo agrícola fofo. No entanto, lendo sobre o que Sparta procurava, a fofura rapidamente se transforma em puro horror. A postagem leu: "Eu mal sei deste jogo. Lembro que é como a colheita lunar, mas mais sombrio. O jogo começa com você e sua esposa. Uma noite você entra em uma briga e acaba esfaqueando-a até a morte. Agora o jogo é sobre você tentando sobreviver enquanto esconde o incidente. Às vezes a polícia aparece e você tem que esconder o corpo dela. As pessoas acharam a ideia de um jogo que combina uma premissa inocente como a agricultura com uma trama tão torcida, tanto perturbadora e altamente intrigante. Dada a história do jogo, muitos assumiram que era algum jogo de navegador flash obscuro. No entanto, apesar de inúmeros usuários no subreddit dedicarem horas à pesquisa todos os dias, eles não encontraram pistas que pudessem dar uma resposta. A pesquisa também obteve um subreddit inteiro, que rapidamente cresceu para mais de 10 mil membros, como a lenda do jogo com uma premissa tão sombria viaja pela internet. A pesquisa também resultou em alguns usuários postando sobre jogar o jogo há muito tempo, com um tais post leitura. Olá a todos, é a primeira vez aqui hoje. Encontrei meu antigo laptop, mas ele não inicia. Mas trouxe de volta excelentes lembranças, incluindo um jogo que vou descrever. No começo do jogo, você matou sua esposa. Depois disso, você viveu normalmente e cuidou da fazenda. Porém, há um problema. A polícia pode chegar a qualquer momento para encontrar o corpo. Então você deve estar sempre vigilante e mover o corpo. O laptop foi construído em 2001 e eu comprei um novo em 2003, então será entre esse período. Não é um jogo de navegador. Acho que o consegui pelo uTorrent, mas não tenho certeza. Espero que essas informações sejam úteis e muito obrigado. Entretanto, todas essas declarações são falsas. Isso é até que um usuário resolva o mistério 5 anos após a publicação original. Segundo ele, Sparta provavelmente viu esta animação para um clipe do YouTube ou do Varg Skeletor Joel, também conhecido como Tamanho da Vinha, e mais tarde se lembrou errado como um jogo real. Honestly, you know what it sounds like? It sounds like Harvest Moon, but with like corpses. It sounds like that'd be a fun game, just playing as Harvest Moon, but throughout all of the gameplay, you gotta hide a dead corpse. You know what? No. You know what it is? Harvest Moon. It's just regular Harvest Moon with your wife, and midway in the game, you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with like a. You kill her with like a barbecue kebab rack. You impale her accidentally, and you're like, oh shit, I didn't mean that. And at the same time as you gotta like manage your farm, you know, raise your chickens and milk the cows, you also gotta like hide the body from the cops sometimes, from health security checks, and yeah. Confirmará que é esse o caso, dizendo isso. Pessoas, eu acabei de assistir ao vídeo animado do molho de vinha que alguém encontrou, por mais que seja anticlimático, acredito que essa é provavelmente a fonte do jogo. Isso se encaixa exatamente em tudo, eu costumava adormecer assistindo vídeos de molho de vinha. No fim, encontrar a resposta foi satisfatório, mas deixou muitos se sentindo vazios após 5 anos procurando um jogo que nem existia. Um jogo chamado Kanye Quest 3030 lançado online, desencadeando um mistério que assombraria a internet por uma década. Foi um jogo de papel muito estranho como Pokémon, no qual o personagem do jogador, o músico popular Kanye West, cai através de um portal misterioso e se encontra no ano 3030. No Zewa do futuro, um clone do rapper Lil B governa e se declara um deus. O mundo também está cheio de clones de outros rappers famosos como Tupac, Jay-Z e Eminem. Seu objetivo como jogador é organizar uma festa de rappers, derrotar Lil B e salvar a América. Este é um conceito extremamente estranho, mas um conceito que o fez se destacar entre outros jogos independentes daquela época.
Ele ficou popular o suficiente para chamar a atenção de um dos críticos de videogame mais respeitados no YouTube. Como tudo o resto, sua popularidade diminuiu nos próximos meses. O jogo é divertido, mas tem zero rejogabilidade, então desapareceu na obscuridade da internet quando os jogadores passaram para o que está em tendência a seguir. No entanto, ninguém sabia que sob sua superfície inspirada no hip-hop, o jogo escondeu um segredo escuro e perturbador. Em 28 de janeiro de 2015, um usuário anônimo postou no Payspin detalhando descobertas chocantes feitas durante o jogo. O post foi intitulado Kanye Quest, à frente do ascensionismo. Em um ponto do jogo, o NPC perguntou ao jogador o que você quer fazer com um prompt de espaço em branco de 6 letras para digitar sua resposta para a diversão. O usuário decidiu digitar em Ascend. Isso mudou a cena e revelou uma seção desconhecida do jogo, onde o personagem se transformava em uma borboleta branca. Logo após entrar na nova área, surgiu uma caixa de texto com uma mensagem assustadora. Parabéns, você provou ser um pensador de mente aberta e curioso. Pedimos desculpas por enganar você, mas o jogo até agora foi uma fachada para proteger o que você está acessando. Devemos pedir que você não revele essa área ao público. Se você puder revelar informações ou não quiser participar, feche o programa imediatamente com Alt F4 ou selecione Não. Ao selecionar a opção Sim, você concorda em participar e não revelar informações. Gostaria de participar? Selecionar não fecharia o jogo, mas escolher Sim traria uma mensagem mais assustadora. Este exercício de pensamento ensina algo benéfico. Esperamos que realizar esse exercício tenha um impacto positivo em você. Devido à natureza do exercício, isso não pode ser revelado imediatamente. Este exercício pode ou não estar restrito a este software. É importante lembrar que o objetivo deste exercício é beneficiá-lo. Você não será cronizado. Não podemos fornecer mais informações, exceto que lhe desejamos boa sorte. Você pode começar agora. Bem-vindo à sua ascensão. O jogo então lhe apresentou vários quebra-cabeças onde você precisa digitar a senha certa para prosseguir. Se você conseguiu completar esses quebra-cabeças com sucesso, o jogo o transportou para uma sala completamente branca com um único computador. Clicar no computador revelou a mensagem. Parabéns, você subiu. Obrigado por jogar. No entanto, este não foi o verdadeiro final do jogo, porque depois disso, uma caixa de texto final apareceu, dando aos jogadores outra oportunidade de digitar algo se eles inserirem a palavra micropia. O jogo revelou uma mensagem perturbadora. Você provou seu valor mais uma vez e ascendiu. No entanto, uma maior ascensão é sempre possível, e ao selecionar a opção Sim, você concordou em participar mais e nos permite interagir com suas propriedades. Você quer participar? Se você escolher Sim, a mensagem continua a dizer: nos próximos 2 semanas interagiremos com você e suas propriedades de várias maneiras. Manter um olho atento, como algumas dessas maneiras podem ser sutis, outros podem não. Podemos querer estabelecer contato direto com você. Caso isso ocorra, vamos avisá-lo através de palavras-chave. Se ainda tiver interesse em participar, selecione Sim acima. Se você escolher Sim, você deseja participar? Uma última vez, o jogo solicitou seus dados pessoais, incluindo seu nome, sobrenome, país, cidade, código postal e número de casa. Ao inserir esses dados, o jogo agradeceu pelo nome e pediu que aguardasse mais instruções. As constantes menções de ascensão nesta seção referem-se claramente ao ascensionismo, um culto que crê na reencarnação. Então este jogo é uma ferramenta secreta de recrutamento para um culto? A única maneira de descobrir foi esperar as 2 semanas prometidas, mas quando ninguém foi contactado depois de colocar suas informações, as pessoas na internet começaram a procurar o desenvolvedor do jogo. Entretanto, tudo o que eles têm é um pseudônimo, Phoenix. Pesquisas adicionais sobre o jogo levaram a antigos posts em um fórum agora desativado chamado Unfiction, onde os usuários discutiam um jogo ARG chamado Ascensionismo. Os criadores deste ARG também tinham um link do PayPal em sua biografia, e doar para ele revelou o nome do criador, Nicholas Lyons. Embora a pesquisa online não tenha trazido muito, revelou uma conta do campo da banda, mencionando que Nick foi assinado no registro do ascensionismo da gravadora. Esta gravadora tem sua própria conta de banda, que revelou outro nome, Valerie. Parece que a caça ao criador do Kanye West 330 estava finalmente chegando ao fim. No entanto, quando Pat Louco do canal de teoria dos jogos entrevistou Valerie em 2021, as coisas rapidamente passaram. Sim. Então o Kanye Quest, isso definitivamente não está relacionado a mim. Por um longo tempo, eu desejava fazer música para o jogo.
Por conta disso, passei incontáveis horas encontrando e conversando com pessoas em chats de grupos de desenvolvedores de jogos no Skype, Discord, TeamSpeak, entre outros. Eu costumava dizer, ei, usem meu trabalho ou até mesmo minhas ideias livremente, apenas me deem crédito. Mas realmente sobre o Kanye Quest, eu não sei. Não sei quem desenvolveu, nem o motivo. Acho que eles gostaram do meu trabalho e quiseram incorporá-lo de alguma maneira enquanto se desafiaram a implementar mecânicas diferentes no jogo. O jogo não esclarece as coisas e as declarações de Valerie apenas aumentam o mistério. Talvez esse jogo tenha mesmo sido desenvolvido por um culto. Mas pouco depois de um ano da entrevista com Valerie, a verdade veio à tona em uma série web chamada Encontrar Jesus. Os anfitriões dessa série web conseguiram achar o criador ao rastrear um dos testadores do jogo Kanye Quest 330. No fim, a verdade do jogo era muito mais ordinária do que qualquer um poderia imaginar. Incrível. Clara Hope. Sou um músico e artista e criei o Kanye Quest 330. Quando começou para você? Para mim, começou como um projeto do 12º ano do ensino médio. Eles apenas querem que fazêssemos um grande projeto para a escola. Eu quero fazer esse vídeo novamente. O jogo não contém nada mais que um ARG oculto, e a pessoa que fez toda a rotação sobre os achados do ascensionismo acabou sendo Clara Hope, a criadora do jogo. Querendo atrair atenção para a implementação do ARG, foi descoberto que o jogo nunca esteve conectado à internet, então, ao inserir seus dados pessoais, eles não iam para lugar nenhum. Isso mostra como a imaginação da internet e teorias selvagens podem transformar algo simples, como o projeto final de ensino médio, em um mistério de culto de uma década. Viva os videogames! Em 8 de setembro de 2010, um usuário do Reddit, Eu Queria Ser Eu Mesmo, fez um post no fórum de jogos r/ pedindo recomendações de mods para um jogo chamado Olivion. A resposta ao post começou normal, e os jogadores listaram os melhores mods para um novo jogador. Isso é até que um usuário chamado Yai Videogame se junte à conversa e publique um comentário afirmando o botão de desinstalar. O jogo é ótimo e tudo, mas Deus, é difícil remover completamente todo o lixo que deixa para trás em seu sistema. Você precisa verificar esse mod quando for a hora de se desfazer dele. Acho que a revisão do esquecimento do Aciro é um excelente início. As primeiras duas frases deste comentário não fazem sentido, e quando alguém disse o quê? Yay Videogame mais uma vez, respondeu com um comentário semelhante afirmando o botão de desinstalar. O jogo é ótimo, o Ubisoft vai trabalhar a vapor, tchau, sempre no DRM. Mas você vai trabalhar, sempre trabalhar no DRM. Verifique o lixo deixado para trás por ele. Isto fez ainda menos sentido do que seu comentário anterior, deixando outros confusos sobre seu significado. O que eles não sabiam é que as coisas iam ficar ainda mais confusas. Depois de mais alguns jogos frente a frente, os videogames começaram a enviar repetidamente a frase absurda: o Ubisoft vai trabalhar a vapor, sempre no DRM. O que transformou esse comportamento de estranho para perturbador foi que a maioria desses comentários tinha formatos diferentes. Eles são negrito, cursivo, maiúsculos em caixas de camelo e em muitos outros formatos, então isso não é apenas cópia colada. Ele também adicionou imagens profundamente perturbadoras em alguns desses comentários sem sentido. A imagem mais assustadora é uma superfície inteira branca com frases perturbadoras de videogame. De lá, ele continuou postando comentários semelhantes quase 4.000 vezes antes de finalmente ser banido do subreddit. Isso deixou muitas pessoas questionando o que acabaram de testemunhar. Muitos apenas presumiam que ele estava em nível extremo de trolling, ou que era obra de um robô avançado. Mas antes que eles pudessem obter qualquer resposta do videogame EA, ele excluiu sua conta e desapareceu do Reddit, e o mistério dessa estranha falha permaneceu sem resolver. Ou seja, até que o usuário do Reddit tão legal HS resolveu o caso, esperando encontrar um argo interessante ou algo assim, mas quando ele descobriu, foi muito mais trágico do que tudo o que ele imaginaria. Depois de revisar cada post da conta de videogames EA e encontrar padrões repetitivos semelhantes em outros lugares, o Soligen HS investigou mais 3 contas vinculadas a videogames EA. Estes não têm substância aqui, registros de vinil, incerto de quão grande você é entre esses, incerto de quão grande você parece ser a principal conta de videogames aqui. Ele detalhou muitos aspectos de sua vida, cruciais para desvendar sua história, contrariando muitos que acreditavam que ele não era apenas um troll postando bizarrices para chamar atenção. Esses posts são sua forma de lidar com uma vida extremamente miserável. De acordo com seus posts, os videogames sofrem de algumas doenças crônicas extremas que o deixam sofrer uma dor intrensível em todo o momento. A medicação constante também prejudicou sua estabilidade mental, culminando em episódios maníacos que o tornaram notório inicialmente. Infelizmente, tudo isso se tornou demais para ele suportar.
No início de 2015, ele decidiu terminar sua vida para escapar do sofrimento.